Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Quem teria a palavra agora seria o vereador Wagner Petrini, que está prejudicado. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Teria várias temáticas para abordar aqui nesse momento, mas eu não poderia deixar de falar sobre o que o vereador Iago abordou. Primeiramente, vereador Iago, se o senhor diz que a sua principal função é fiscalizar o executivo, e eu acredito que está correto, também procuro fazer isso nas minhas abordagens, quando chegam denúncias a nós, e se chegar denúncia ao senhor sobre condutas de vereadores, eu não vou dizer ou acusar que o vereador fez, mas é meu dever repassar essa denúncia para os órgãos competentes para que investiguem se realmente aquilo aconteceu e o que está acontecendo. E foi isso que a minha bancada fez. Fizemos, o senhor sabe, nós falamos aqui, mas em nenhum momento defendi ou defendo que ofensas pessoais sejam feitas aos vereadores. Ao senhor, ao vereador Pedro, à vereadora Daiane, nós estávamos falando sobre a vereadora Estela, e aí algo que me incomodou é que ela trouxe algo sobre ela e vocês começaram a levantar algo sobre vocês. Então, no meu ponto de vista, essa solidariedade ela é seletiva, porque nós estávamos falando sobre uma situação específica da vereadora. Então, inverteram, distorceram a situação para dizer que vocês também sofrem. Todos nós sofremos. Poderia trazer a reportagem que fala sobre a nossa proposição de indicação ao Executivo, sobre o livro Ainda Estou Aqui, e ver os comentários que fizeram sobre mim. Mas o que eu penso em relação à política é que, e o mundo ideal para mim, e as redes sociais precisam passar por uma regulamentação, porque as críticas às pessoas devem ser feitas ao nosso trabalho, e não à nossa honra, não à nossa pessoa, não à nossa família. Isso eu acho absurdo. E se acontecer com qualquer vereador, serei solidária e serei contra. Então, gostaria de colocar essa posição e de que não, de forma nenhuma, trouxemos para lhe atacar a vereadora Iago apenas para fazer o nosso trabalho. E quando chegar uma denúncia em relação à minha postura a qualquer vereador, espero que os senhores vereadores tomem as providências necessárias. Faço questão que isso seja feito. No momento, pode agora, vereadora Estela, depois eu vou entrar em outro assunto. Vereadora Andressa, quero prestar a minha solidariedade e dizer que uma coisa que você disse antes, sobre ser mulher, torna os comentários muito mais pessoalizados. Diferentes. Que atacam muito mais a nossa honra. Então, ser mulher jovem na política traz um caráter ainda mais pesado. Com toda certeza, nosso trabalho vai para muito além desses comentários. Mas, de qualquer forma, é importante pontuar que a internet não pode ser terra de ninguém, Muito obrigada. Exatamente. Inclusive, se estivesse aqui ontem, teria prestado minha solidariedade à vereadora Daiane. A gente conversa sobre isso na Procuradoria Especial da Mulher. Tenho conversado muito com a vereadora Andressa. E quando se trata do nosso trabalho, quando vão fazer uma crítica, nos descredibilizam totalmente. E se nós trazemos isso aqui, não é porque é mimimi, vereadora Andressa, é porque isso de fato acontece e nós gostaríamos da solidariedade dos colegas vereadores e tenho certeza que teremos nos momentos oportunos, se caso isso acontecer de forma mais forte. O que eu queria falar mesmo também, senhor presidente, nobres colegas, é sobre o tema trazido pelo vereador Eloy, pelo vereador Cláudio, pela vereadora Rose também, que tem a ver com a questão do imposto no Brasil. Nós temos, todo mundo diz que no Brasil nós temos uma carga tributária gigantesca que atinge a população. É nos produtos, é no salário. Então, nós pagamos impostos de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. Isso é verdade, mas nós temos que fazer uma correção histórica no Brasil, que é a justiça tributária. No nosso país, quem ganha menos paga mais, e quem ganha mais paga menos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são os dados. Então, a proposta apresentada pelo governo federal ontem para o Congresso Nacional é para que haja o início dessa correção. Então, trabalhadores que recebem até R$5.000 serão isentos do imposto de renda e vai ter uma correção gradual. O governo federal está propondo até R$7.000, mas a ideia é que hajam outras proposições e que as pessoas que recebem acima de 50 mil e que não pagam imposto passem a pagar também. Porque é muito injusto, gente? Nós vamos no mercado, um milionário paga o mesmo imposto que uma pessoa que recebe um salário mínimo. Então, o preço do feijão para essa pessoa é diferente do preço do feijão para um bilionário. Só que me causa... Eu, de fato, fico sem entender quando eu vejo pessoas que não são bilionárias, que no Brasil tem 204 bilionários, defendendo a proposta como se fossem ser atingidas. E, pelo que eu sei, nessa casa... E a maioria da população são trabalhadores assalariados que recebem 2, 3, 4 salários mínimos, e a maioria da população a gente sabe que recebe isso, e uma parcela recebe um pouco mais. Então, faço um apelo para que os vereadores dessa casa falem com seus deputados para votarem a favor.
o Congresso Nacional vai ter o poder de votar essa medida que vai beneficiar os trabalhadores. Não é beneficiar o governo Lula, ser contra ou a favor ao Lula, é ser contra ou a favor da população. Nós também temos, para finalizar, senhor presidente, uma proposta que tira o imposto das questões dos itens básicos da cesta básica. Não tem como ser contra essas propostas, gente. Se a gente diz que o preço do alimento está caro, que as pessoas pagam imposto, nós temos que ser a favor dessas medidas e nós precisamos cobrar dos deputados para que apoiem essas medidas que são urgentes para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador André.